Olá, minha gente, espero que todos estejam bem. Estamos no curso de Gestão e Empreendedorismo Rural e estamos falando sobre a teoria da produção. Na outra aula falamos sobre produtividade e nessa agora vamos falar de rendimento de escala, ok? Então, só para a gente se apoiar aqui, vamos pensar qual é a diferença, né? Os campos de estudo são diferentes? Não, é a teoria da produção. São indicadores técnicos. Então, essa é uma questão importante. Quando eu estudo a teoria da produção, eu posso analisar o processo produtivo através de indicadores técnicos. Então, quais são esses indicadores? A gente está estudando dois básicos. O indicador de produtividade. Esse indicador é de curto prazo, porque eu tenho fatores fixos e tenho fatores variáveis do processo. Então, é um período de um ano, não tem sentido, em um ano, eu mudar todos os fatores. Então, é sinal de mau planejamento. Então, quando a gente faz o planejamento para o período, né, para uma empresa, então, o período de um ano, alguma coisa, né, não vai ser modificada, outras coisas podem ser modificadas. Normalmente, no processo produtivo, a gente pode mudar. Mas as estruturas desse processo nem sempre mudam no curto prazo. Né? Se mudar, é um sinal que foi mal planejado. Então, quando a gente está falando de produtividade, a gente está estudando a produção, fazendo análise da produção no curto prazo. No curto prazo, qual é a implicação? Há fatores fixos e há fatores variáveis. Mas a gente pode analisar a produção também no longo prazo. E qual é a diferença? É que no longo prazo, o estudo da produção, todos os fatores são variáveis. Então, eu não tenho mais o conceito de produtividade como centro do indicador técnico. O indicador técnico agora, para o rendimento, para a empresa, vai ser rendimento de escala. Então, são dois indicadores técnicos, e é isso que a gente está procurando, né, como base para as nossas decisões. Não é para decidir, especialmente com os indicadores. É para que, a partir dos indicadores, a gente possa ter uma avaliação e possa tomar uma decisão melhor. Agora, sem indicadores, como posso tomar uma decisão melhor? Então, tá. No curto prazo, qual é o indicador que eu vou utilizar? O indicador técnico, produtividade. E no longo prazo, o rendimento de escala. Já dá para perceber que em ambos, né, o de curto prazo e de longo prazo, há uma implicação nos custos de produção. Então, por exemplo, se a produtividade é baixa, significa dizer que o custo é maior. No longo prazo, se o rendimento de escala, né, for crescente, significa dizer que reduziu-se o custo. Se for decrescente, reduziu-se, aumentou o custo de produção. A gente vai mostrar isso daqui a pouco melhor. Mas já para fazer uma diferença. Ambos, uma inferência, melhor dizendo, ambos têm a ver com indicadores técnicos, mas que têm implicações nos indicadores econômicos, que depois a gente vai avaliar, principalmente nos resultados. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente faz, como é que os economistas fizeram para estudar esse conceito? Ora, nós temos muitos fatores que interferem no processo produtivo, principalmente no longo prazo. Então, se a gente for estudar todos, o modelo matemático que a gente iria estudar era muito complexo. Então, o que é que os economistas fizeram? Reduziram os fatores para analisar melhor. Então, ao invés de pegar, se tem numa função de produção, tiver 7 fatores, 8 fatores, estudar 8 fatores é uma função matemática mais complexa. Então, vamos fazer o seguinte, para entender, vamos simplificar. E vamos utilizar a análise com 2 fatores. Até eu acho que um toque para a gente não vale a pena, né? A gente podia fazer isso para a vida toda. Ao invés de ficar querendo entender a complexidade de todos os elementos que envolvem a nossa vida e as nossas decisões, a gente ia por partes, reduzindo a avaliação, né? Então, enxergando um campo menor, ampliando um pouco mais, até incluir outros fatores. Mas aqui, essa redução é importante para que a gente possa compreender. Então, vamos lá, eu tenho 2 fatores, o fator capital e o fator mão de obra. Lembrar que o fator capital aqui é representado pelos investimentos em máquinas e equipamentos, ou instalações, tá certo? Então, está aqui, 2 fatores. No caso, como a análise é de longo prazo, os 2 fatores são variáveis. Aqui é uma curva de representação de possibilidade de produção, né, através de combinações de recursos diferentes. Vocês têm um material aí para estudar. Esse vídeo é curto, eu queria aproveitar melhor discutindo o rendimento de escala em si, tá certo? Então, o que acontece? Quantos tipos eu posso identificar de rendimento de escala? Estou fazendo análise de longo prazo,
estou analisando o indicador técnico, que eu chamo de rendimento de escala, e já sei que só tem 3 possibilidades. O indicador rendimento de escala pode ser crescente. O indicador rendimento de escala pode ser constante. E o indicador rendimento de escala pode ser decrescente. Então, onde eu estiver medindo, já sinaliza alguma coisa. Tá certo? Por exemplo, se eu digo que o indicador se o rendimento de escala é crescente, qual é a implicação disso? É que eu aumentei a quantidade dos recursos, por exemplo, em 10%, contratei mais 10% de mão de obra, ou 10% de matéria-prima X, e o resultado econômico aumentou em 20%. Então, veja que usando esse elemento percentual, a proporção já dá vantagem para o processo produtivo. Claro, tem uns custos que a gente deve medir, mas isso é medido integralmente na decisão, tá certo? Então, eu aumentei 10% no processo produtivo dos elementos ou dos recursos e consegui obter um resultado de produção superior a 10%. No caso aqui que eu estou dizendo, 20%. Então, eu posso concluir de imediato que existe aí um rendimento que eu posso chamar de crescente. Por quê? A variação foi mais favorável ao processo produtivo, naquele período que eu analisei. Bom, se eu aumentar em 10% os recursos no processo produtivo, de um período para outro, e a produção aumentar exatamente 10%, já dá para ver que houve um equilíbrio. Eu aumentei 10% do recurso e aumentei também e recebi no processo produtivo, no resultado, mais 10% do produto. Então, eu chamo de rendimento constante. Rendimento de escala constante. Houve aumento de 10 no recurso e houve aumento de 10 na produção. Agora, se eu aumentar 10% no uso do recurso e aumentar a produção, porque sempre a produção tem que aumentar, né? Não tem sentido aumentar o recurso e não aumentar a produção. Mas a questão do rendimento de escala não é essa. A questão do rendimento de escala é, eu aumentei 10% dos recursos, mas a produção aumentou 5%. A produção aumentou 8%. Então, aí chama a atenção de que alguma coisa nesse processo precisa ser revista, precisa ser estudada, precisa, quem sabe, ser modificada. Porque não tem sentido. O rendimento de escala favorável à empresa e aos seus objetivos econômicos tem que ser um rendimento crescente. É isso que a gente, às vezes, ouve falar muito, né? Aquela empresa produziu em escala. Já está dizendo que se produziu em escala, foi um rendimento crescente. E o que isso significa? Que ela conseguiu produzir mais e reduzir o custo de produção dela. Então, nesse sentido, são 2 conceitos importantes, né, dentro do estudo da produção. O conceito de produtividade e o conceito de rendimento de escala. Ambos são indicadores técnicos que vão medir, ajudar a analisar o processo produtivo. Eles não são definidores, vamos dizer assim. Não são os elementos que vão definir a nossa decisão. Mas eles são os parâmetros, vamos dizer assim, que vão ajudar a gente a tomar um rumo, a analisar melhor, a investigar melhor, e só depois de analisar, investigar, conversar com as pessoas envolvidas no processo, eu vou tomar a decisão. Mas veja, eu vou tomar a decisão agora com base ou a partir, não é? A partir de um dado concreto. O que é que pior que pode acontecer na vida, na vida de uma pessoa e na vida de um empreendimento, especialmente, empreendimento rural aqui, a gente falando. É você dizer que tomou uma determinada decisão e não ter um dado concreto que foi baseado nessa decisão.